Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar. Para a glória de Deus. Até porque a filosofia inteísta procurou elaborar uma ética à parte da revelação divina. E essa ética procurava se basear em um preceitos considerados científico em seu princípio. Nem sempre as consequências foram boas. Podemos analisar uma pequena amostra quando vemos o resultado do darwinismo quando este invadiu o campo da ética. Como ciência, a ética procura extrair dos fatos morais os princípios gerais e eles aplicáveis. Daí decorre com a ética é uma disciplina normativa, porque descobre e elucida valores que norteiam a existência humana por meio da conduta. Diversa ciência trata a agir do ser humano, como, por exemplo, a ética. Cada um, porém, tem seu enfoque próprio e seu objetivo formal e específico. Assim, sendo uma mera formação científica, não significa necessariamente uma formação ética. A título de exemplo, vamos citar o objeto de algumas ciências para depois ressaltar o objeto da ética comparativamente a elas. A antropologia estuda o agir das pessoas como pertencentes a determinada raça ou cultura. Assim, o comportamento de cada pessoa é determinado não pelo fato de ser integrante da humanidade, mas sim de uma parte específica da mesma. A sociologia estuda o comportamento da pessoa como membro de um grupo, por exemplo, esportivo, político, religioso, econômico e etc. Este ramo de conhecimento se preocupa em refletir sobre o elemento existente no grupo. A economia estuda o comportamento dos indivíduos enquanto produz e consome bens ou serviços. Sua preocupação é com a atividade do homem com relação aos recursos da natureza. A teologia estuda o agir do homem a partir das suas relações com a divindade. É uma determinada manifestação do transcendente que inspira o comportamento humano. A história procura compreender o comportamento humano de fato do passado em suas causas e consequências. Ela não somente relata os acontecimentos com datas e personagem, mas também se aprofunda em entendê-los para perceber o fio condutor dos mesmos através dos tempos. A psicologia da infância, o estudo do indivíduo em si, procurando entender no agir o que ele faz, por que faz ou como faz. A psicologia não estabelece critério entre certo e errado, mas busca ajudar cada pessoa a se entender melhor e ser agente da sua vida. O direito é um conjunto de normas que disciplinarão o comportamento humano ou a vida em sociedade. A lei feita pela autoridade, sua execução forma o interesse primordial do direito. A administração estuda a análise e o planejamento e a implantação e o controle do processo necessário para as atividades de uma empresa. Sua preocupação é dinamizar as pessoas para que suas ações convirjam o prol do produto final da empresa. A pedagogia é ciência de educação que visa transmitir conhecimento adequado para o desenvolvimento de vários aspectos do ser humano. Suas diferentes teorias procuram fundamentos para que a pessoa possa assimilar mais facilmente os conteúdos do processo ensino-aprendizado. Toda essa ciência, com aliás também as demais, são apenas importantes, mas também necessárias para o homem viver a ética. Entretanto, o objeto da ética não é se confundir com nenhuma delas, pois seus fundamentos estão nos aspectos essenciais da natureza humana, que deve ser descoberta e analisada pela reflexão racional e processo dinâmico e constante. Dessa forma, a ética vai além da ciência, pois estuda as causas últimas e profundas das coisas, transcendendo a ciência, porém auxiliando-as em questão que não consegue atingir. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito. Deus poderoso, grande Deus. Relativamente é a teoria fisiológica que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Tal conhecimento especulativo parte do pressuposto de que todo ponto de vista é válido. Para as
relativista, todas as posições morais são o sistema religioso, e todo movimento político, entre outros aspectos, produz a verdade que são relativas aos indivíduos. Infelizmente, a filosofia relativista tem penetrado em nossas culturas, e principalmente nas igrejas. A verdade absoluta de Deus e do cristianismo está sendo trocada por variedade transitória, passageira e efêmeras. Nossa sociedade pluralista deseja evitar a ideia de qual é realmente o certo e o errado. Como consequência, o relativismo moral está cada vez mais dando espaço no sentido de encorajar a todos a aceitar as práticas homossexual, a pornografia, a fornicação e uma avalanche de outros pecados que outrora foram considerados errados e perniciosos, mas que agora estão sendo aceitos e até mesmo encorajados em nossa sociedade. Com essa inversão de valores, estamos vendo a noção bíblica do bem e do mal de cabeça para baixo. Qualquer um, glória a Deus, qualquer um que nunca seria abalado. Independente das circunstâncias, eles conseguem viver em plena confiança de que os princípios corretos amoldaram os seus valores e orientam suas decisões. Essa confiança lhe dará estabilidade emocional e espiritual. Também os habilitará a serem tipos de líderes que Deus pode usar para a sua glória. Na qualidade de seres humanos, como a coroa da criação divina, devemos estar cientes de que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Como servos de Deus, devemos buscar uma vida contingente com os valores eternos de Deus. Verdade, bondade, amor, justiça e etc. Estabelecida na Bíblia, Deus levou o pecado a sério, a tal ponto de enviar seu Filho para morrer pelos pecadores. O homem pecou e necessita do Salvador, nada menos que a morte para o passado e a ressurreição para o novo modo de vida, por realmente resolver o problema humano. Um correto conceito de aconselhamento deve estar profundamente embutida a premissa do que o homem não pode receber ajuda em qualquer sentido fundamental, a não ser do Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso que os conselheiros atentem para essa fundamental dimissão da culpa, pois o homem nasce culpado diante de Deus. As transgressões de cada ser humano levam cada indivíduo à transgressão atual. De fato, essas atuais transgressões trazem mais infidelidade à sua alma. Se procurarmos no mundo por nossos valores morais, iremos nos confundir com o interesse próprio, condicionamento social e ético, circunstancial. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que elas venham viver, meu Pai, conforme a palavra do Senhor, meu Pai, que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, lembrar meu Pai, da eternidade, meu Pai, porque nós precisamos, Senhor, ser eterno, Senhor Deus, porque quando nós morremos, Senhor Deus, meu Pai, tá outra vida, meu Pai, depois da morte. Se nós não estiver contigo, meu Pai, não vai ter vida, Senhor, mas sim a morte. Mas se nós estiver com o Senhor, nós vamos ter vida, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda essas pessoas, Senhor, abra a mente delas, o entendimento delas, meu Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.